Hoje são 21 de março de 2019 e nós ficamos da última vez de alguém trazer alguma leitura, né, do que disse a Pierrat, né, que é a pessoa que estava intervindo nessa lição, e o Lacan, então, no final, veio tecer os comentários dele sobre a fala da Pierrat Olagnier. E então, já que a Mônica não trouxe o que ela disse que ia trazer e a Bela não veio por causa da chuva, então vamos direto, né, aos finalmente dessa lição, que, como eu disse, eu não pretendo passar mais do que dois seminários nossos nessa lição, já que a maior parte da lição foi ocupada pela fala da Pierrat, né? E, bom, então, acho que eu já introduzi um pouco no final da última vez, semana passada, os comentários que Lacan rapidamente fez sobre a fala da Pierrat, não foi? Também pela primeira. Também. Né, em que ele engrandece parte dos comentários da Pierrat e outras partes do comentário dela ele iria um pouco assim, muito polidamente, né, dizer que ela precisa trabalhar, que precisam ser mais trabalhados, né? E aí ele fala assim, eu vou logo dizendo, né, que esse discurso da Pierrat, né, me parece ter ficado a meio caminho, né, logo na fala do Lacan, no final, para quem ainda não achou, ele fala isso logo na quarta, quinta linha, né? E aí ele vai dizer, e é uma palavra que se repete nessa fala do Lacan, então, no final dessa lição, que ele usa a palavra conversão. Eu não sei se vocês têm essa palavra aí na frase. É uma espécie de é um tipo de conversão. Essa palavra ela vai se repetir ao longo desse comentário de Lacan e eu achei pelo menos algo para a gente pensar. Por que ele está usando essa palavra, né? Então, né, ele está falando do discurso da Pierrat, é um tipo de conversão, não tenho dúvida, mas é exatamente o que eu tento obter de vocês através do meu ensino. Isso que a Pierrat fez, né? Essa conversão que ela fez. Por outro lado, então, ele diz que exatamente o que ele esperava que as pessoas fizessem com o ensino dele, por um lado, e por outro lado, logo em seguida, ele diz, né, por outro lado, né, há toda uma parte do discurso de Madame Olagnier, e mais precisamente a passagem na qual, com a preocupação de uma inteligibilidade, ela retorna a fórmulas que são aquelas contra as quais eu os advirto. Então, vê que tem essas duas tendências aqui na avaliação de Lacan, né, sobre o discurso da Pierrat. E aí ele vai, então,
entrar na parte que ele acha que foi, né? Ele vai sublinhar partes do discurso dela que ele julga bem importantes, né? E ele começa falando da ideia de uma antinomia, qualquer que ela seja, da fala e do afeto, né? Mas aí ele vai falar, não me parece ser alguma coisa sobre a qual poderíamos articular uma dialética. Não haveria uma dialética, não é uma antinomia no sentido de que se poderia traçar uma dialética entre a fala e o afeto. Por quê? Porque, na realidade, o homem é um animal condenado a habitar a linguagem, né? Então, em consequência, não seria possível ter o afeto, ter acesso a um afeto do que quer que seja, numa primaridade, né? Não haveria uma primaridade do afeto, de forma que teria, então, aqui a fala e aqui o afeto, e haveria uma relação dicotômica. Não. Na realidade, a linguagem e o afeto é consequência do fato de haver linguagem, né? Nenhum afeto significativo, nenhum daqueles com os quais nós nos relacionamos, da angústia à cólera e todos os outros, não pode nem mesmo começar em ser compreendido sem uma referência à relação dele com o significante, né? Em que o significante seja primeiro. Então, essa é talvez uma pequena pontuação que ele faz, né? Ressaltando a antinomia dos dois, mas dizendo que não se trata de uma relação dicotômica, e sim do afeto como consequência necessariamente do fato de sermos seres falantes, né? Que o homem é um animal condenado a habitar a linguagem. O segundo ponto que ele chama atenção é a relação que ela desenvolve entre desejo e demanda na fala dela. Né? Mas ele não vai muito entrar nisso, ele vai apenas ressaltar, porque ela faz isso de uma forma bastante consistente no discurso dela. Né? E eu acho que ele não vai muito se aprofundar nisso, né? Senão para dizer, né, que esse campo foi um campo bastante que levou a muitas confusões dentro da psicanálise. Não é o caso da Madame Olagnier. E aí ele fala, né, e aí ele ressalta, né, que a impressionante abertura que ela fez no discurso dela. E realmente o discurso dela, o início do discurso dela é muito consistente, né? E ela o tece, ao articular a demanda e desejo, ela vai chegar à questão do gozo amoroso, da jouissance amoureuse, o gozo amoroso, né? E aí ele vai falar disso,
se me for permitido endereçar-me a ela como Sócrates, eu lhe diria que ela dá prova de ela saber do que ela está falando. Que ela o faça enquanto mulher, ou seja, né, essa articulação do gozo amoroso, que ela o faça enquanto mulher, é o que parece tradicionalmente ser necessário, né? Ser comum. Mas eu tenho menos segurança quanto a isso, pois as mulheres são raras, né, quanto a saber, ou pelo menos poder falar, sabendo o que elas estão dizendo das coisas do amor. Sócrates dizia que seguramente ele podia testemunhá-lo por si, que ele o sabia. As mulheres, então, são raras de poderem falar sobre o gozo amoroso, né? Mas aí ele adverte, os homens mais ainda, né? Não entra em numa de que para os homens seria mais fácil, né? Como disse a Madame Olagnier, a propósito do que é o gozo amoroso, rejeitando de uma vez por todas essa famosa referência à fusão, né, de que gozo e amor se fundem, né? E fusão que na história da psicanálise tinha, né, recebeu um sentido arcaico, né? No sentido de que a fusão da mãe com o filho, né? Ela nos coloca, né? Ela nos coloca os pingos nos is, né? E aí, né? E aí ele volta a falar que ele não daria nota 10 para a apresentação dela, mas que, enfim, ela foi, né? Tem muitas coisas boas no texto dela. Pelo que ela conseguiu tocar, ou pelo menos cingir perfeitamente, né? Sacar, circunscrever e compreender. Gente, eu vou ficar com muito calor falando. Vocês também estão com calor? Onde é que está o... É isso aqui? Quer ligar aquele lá, de repente melhor para você? Atrás daqui. Esse aqui em cima de você. Não. Ligar. Hã? Se você preferir que ligue aquele. Eu prefiro você. Não, eu tô no cantinho, vai ficar nas costas. Não, eu sim. Eu tenho casaco. Qualquer coisa ele põe em casaco. Eu não vou só ser do vento. Hã? Mas é bom ligar porque tá ficando afado. Um segundo ponto, né, que ela abordou no texto dela é em relação à relação do psicótico com seu corpo próprio, de um lado, e de outro, que ele fala assim, né? Ele deriva isso da questão da fusão do gozo amoroso, né? Ele retorna à questão arcaica da qual Pierre difere o gozo amoroso, mas aí ele retorna para essa relação arcaica que é
a questão do psicótico com o seu próprio corpo, e ao mesmo tempo da questão do psicótico em relação à fantasia cuja obscuridade como é que está isso em português? Cuja obscuridade na qual ela o deixou me parecia suficientemente indicativa, pelo fato de que essa sombra é, nos grupos, um pouco geral, não ponto. Bom, enfim, ele está lá comentando, né, a fala, ele vai retornar essa questão da psicose mais adiante nessa fala dele, né? Então, esse é um primeiro ponto, essa questão do gozo amoroso, né? O segundo ponto, né, que ele vai chamar, ele vai dizer que foi de uma audácia incrível, na fala da Perrat, quando ela fala da relação perversa. E aí é muito interessante. Né, quando a gente lê essa passagem aqui do Lacan falando sobre a questão da relação perversa, me chamaram a atenção 2 pontos que eu vou destacar agora para vocês, né? Ele vai dizer assim, para felicitá-la altamente de ter podido, mesmo se esse passo tem que ser retificado, de ter podido dá-lo esse passo, né? Esse passo de falar sobre a relação perversa. Eu diria que é a primeira vez, não apenas no meu círculo, no qual, aliás, eu me felicito de ter de tê-lo precedido. É a primeira vez que aparece alguma coisa, um certo modo, um certo tom para falar da relação perversa, que nos sugere a ideia que é propriamente o que me impediu de falar disso aqui até agora, porque eu não quero ficar conhecido como aquele que diz sempre tudo que foi feito até agora não vale nada. Mas Madame Olagnier, que não tem as mesmas razões de pudor que eu tenho, e o diz em toda inocência, né? Madame Olagnier viu perversos, né? Atendeu perversos, e que se interessou por isso de uma forma verdadeiramente analítica. Ela começa a articular alguma coisa que, pelo único fato de poder apresentá-lo sob essa forma geral, né? Ou seja, de tirar uma estrutura disso, né? Do que ela viu, eu lhes repito, incrivelmente audaciosa, né? Segundo a qual o perverso é aquele que se faz objeto pelo gozo de um falo para o gozo de um falo cuja pertinência ele nem supõe, ele nem suspeita, cuja pertinência ele nem suspeita. Então, vou repetir, né? O perverso é aquele que se faz objeto para o gozo de um falo cuja pertinência ele nem suspeita a quem pertence esse falo.
dois pontos, ele é o instrumento do gozo de um Deus. Por isso que ele não suspeita, né? Porque, na realidade, aquele a quem pertenceria esse falo seria um Deus, né? Ele é o instrumento do gozo de um Deus. Isso quer dizer, no fim das contas, que isso merece algum apontamento, alguma retificação de manobra diretiva. E, para dizê-lo definitivamente, que isso põe a questão de reintegrar o que chamamos de falta. Que isso coloca a urgência da definição do falo. Porque isso seguramente tem por efeito de nos dizer que, se isso deve, para nós analistas, ter um sentido, um diagnóstico para colocar a questão para nós analistas, se isso deve ter o sentido de colocar um diagnóstico de estrutura perversa. Se isso faz sentido para nós analistas, colocar um diagnóstico de estrutura perversa. Olha só que interessante, né? Ele tá questionando aqui se é possível dar um diagnóstico de estrutura perversa. Vejam que ele não está questionando a estrutura perversa. Ele está questionando se é possível dar um diagnóstico de estrutura perversa. Nós vamos ver isso. Isso quer dizer que é preciso que nós comecemos por jogar pela janela tudo que foi escrito por Krafft Ebing, Havelock Ellis e tudo que veio no meio, né? E tudo que se escreveu sobre um catálogo um pretenso catálogo clínico das perversões. Daí pode jogar pela janela, né? Sobre o plano das perversões, devemos ultrapassar, né, esse tipo de distância tomada sob o termo de clínica, que em realidade é apenas uma forma de desconhecer aquilo que há nessa estrutura absolutamente radical, de absolutamente aberto a qualquer um que terá franqueado esse passo, que é justamente aquele que eu exijo de vocês. Esse passo de conversão, olha aqui novamente a conversão, que nos permite ser ou estar no ponto de vista da percepção, onde nós sabemos o que quer dizer estrutura perversa como absolutamente universal. Ele está colocando a estrutura perversa como universal. Ela não é o diagnóstico de alguém. Ela é uma estrutura universal, todos perversos. Não é incrível? Isso aqui é no seminário sobre identificação, né? Aí ele vai mostrar, que ele vai ratificar isso, né? Dizendo que se eu evoquei os deuses, não foi por nada. Porque eu poderia ter evocado o tema
das metamorfoses e toda relação mística, certa relação pagã com o mundo, que é aquele no qual a dimensão perversa tem seu valor clássico. Então, o que ele está aqui dizendo é que a estrutura perversa é universal e que ela está presente na relação do homem, né? Desse homem animal, como é que ele fala? Condenado em habitar a linguagem, com os deuses, com as metamorfoses e a relação mística, certa relação pagã com o mundo, que é clássica. Então, aí ele vai dizer assim: é a primeira vez que eu ouvi falar de um certo tom que é verdadeiramente decisivo, que é a abertura nesse campo em que justamente o momento no qual eu vou explicar o que é o falo. Porque a gente precisa. A gente precisa entender que bicho é esse falo, né? Então, é nesse momento do seminário dele em que ele vai explicar o que é o falo, que vem a Pierrat e faz essa articulação, né? E que ele, então, ele está muito satisfeito com essa contribuição da Pierrat, né? Esse é o segundo ponto que ele vai, então, ressaltar, né, colocar em relevo da fala da Pierrat. A terceira coisa, diz ele, é o que ela nos diz a propósito de sua experiência com psicóticos, né? E aí uma outra coisa interessante que ele vai falar, é muito interessante que isso esteja aqui tão escondidinho dentro desse seminário, uma lição que não é nem uma lição de Lacan, é uma lição, né, que ele passa a fala para uma outra pessoa e está aqui, né? Eu não me lembro de ter lido alguém colocar isso aqui em relevo até hoje. A terceira coisa é o que ela nos diz a propósito de sua experiência com os psicóticos. Aí também o que me parece eminente é justamente isso, isso que aparece, né, da estrutura psicótica, como sendo alguma coisa na qual nós devemos nos sentir em casa. Se não formos capazes de nos darmos conta que há um certo grau, não arcaico, a ser colocado em algum lugar aí do nascimento, mas estrutural, no nível do qual os desejos são, propriamente falando, loucos. Se para nós o sujeito não inclui em sua definição, na sua articulação primeira, a possibilidade da estrutura psicótica, nós nunca passaremos de alienistas, né? Ou seja, né, ficaremos no nível do Krafft-Ebing e de sua companhia, né? Então, ele diz
aqui também, em relação à psicose, no seminário 9, que algo disso, né, faz com que do nascimento do sujeito há algo da psicose que é também universal, né? Na medida em que, do ponto de vista estrutural, os desejos são, propriamente falando, loucos. Uma outra coisa que é importante ressaltar aqui, nessa fala, é que ele aponta o desejo na loucura. A Adriana que fala. Exatamente, né? Então, ora, como não sentir vivo quando chega o tempo para aqueles que vêm escutar o que eu digo aqui no seminário, como não se dar conta do fato de que tudo que eu comecei a articular esse ano, a propósito da estrutura da superfície do sistema FI, é FI aí? Botou nada, botou só sistema. É do sistema FI e do enigma que diz respeito à forma pela qual o sujeito pode aceder ao seu próprio corpo, é que isso não acontece sozinho. Que isso não é imediato, né? Ça va pas tout seul, eu não sei como é que foi traduzido aí. Só. Que isso não vem por si só. É que isso não vem por si só. Aquilo pelo que todos sempre estiveram advertido, porque essa famosa e eterna distinção da desunião ou união da alma com o corpo é sempre, afinal das contas, o ponto da aporia sobre o qual os filósofos sempre esbarraram, né? E isso aqui é uma introdução legal também para o nosso tema anual, né, que vai ser retomado nas jornadas da escola, do encontro da escola em Aracaju, né, em que vai se falar da política do corpo, né? Ele vai dizer assim: o sujeito não é nada além do seguinte, do que a consequência do fato de que há significante, na realidade em francês il y a du signifiant, que há significante, né? Que esse du é também um artigo partitivo, né? Que esse sujeito é composto do significante, mas também de outra coisa, né? Então, o sujeito não é nada além do fato do seguinte, que a consequência disso, que o sujeito é a consequência do fato de que há significante e que o nascimento do sujeito se deve ao fato de que ele não consegue se pensar senão como excluído do significante que o determina. Então, quando ele se afirma sujeito, ao assim se pensar, ele o faz necessariamente excluído do significante que o determina. Nós estamos aqui no seminário 9, né? Evidentemente que ele vai, isso vai
reaparecer em vários seminários subsequentes, em particular quando ele vai finalmente no seminário de um outro ao outro, né? Poder mostrar como, ao ser afirmado como um S1 pelo outro, né? Pelo outro que pré-existe o sujeito, né? Isso, né, se associará a um S2 que dará um sentido a esse S1, mas que também é um significante, mas nessa retroação sobre S1, o sujeito ele se exclui disso, né? Desse par S1 e S2. Né? Está nesse caminho, né? Não é aqui nem ali, eu não sou nem isso nem aquilo, né? Sou outro, mas nem que eu sou outro, aí já... Tu fez isso, me imaginou ele nessa retroação. Nesse caminho dessa... Aí ele faz um desenho, né? Como que eu desenho aqui? Tá aqui. Não, tá aqui. Né? Ele faz esse 8 interior, né? Em que ele vai, que na realidade o que depois no seminário os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ele vai articular, né, com os 2 conjuntos do círculo de Euler, né, em que ele vai botar aqui o sentido, né, e aqui o ser. Mas aqui nesse seminário ele faz dessa maneira, dizendo, né, que o sujeito então, né, só pode se pensar como excluído do significante que o determina. Está aí o valor do pequeno círculo, né, que eu introduzi da última vez, e sobre o qual a gente não parou ainda de falar. Na realidade, é preciso que eu desenvolva mais de uma vez diante de vocês, para que vocês possam ver exatamente até onde ele nos leva, né? Se o sujeito não for senão isso, essa parte excluída de um campo inteiramente definido pelo significante, né? Esse campo aqui, se não é exatamente a partir disso que tudo pode nascer, é preciso sempre saber em que nível a gente faz esse termo, sujeito intervir. E aí ele vai fazer uma segunda crítica, uma segunda ou terceira, já me perdi nas críticas, a Perrat, né? Porque ele volta a falar dela, né? E isso apesar dela, né? Da Perrat, né? Porque aí na fala da Perrat, né, ela meio que descamba a uma questão da personalidade. Ela retoma essa questão da personalidade, e nesse imbróglio ela acaba chamando em auxílio os parâmetros da angústia. Ele lembra o texto dele, né? Observações sobre o discurso de Daniel Lagache, que está nos escritos, né? Em que ele trabalha justamente essa questão da personalidade no debate com Daniel Lagache. E
E aí ele vai adentrar na importância, né, da angústia, essa espécie de apito, né? Ou é apito que está escrito aí? Fôlego. Fôlego Fô- cortado. Sifflé, para mim seria mais apito, mas então desse segurar o ar, talvez, né? Desse fôlego cortado, que a angústia constituiria no nível da fala. Ele aqui já está aproximando, como a gente viu na vez passada, ele está introduzindo cada vez mais as questões do seminário fundamental que ele iria dar no ano seguinte, que é o seminário sobre angústia, né? Em que ele institui a contribuição dele à psicanálise, que é o objeto A, mas aqui ele já está super preparando o terreno, dizendo então, né, que a angústia seria essa espécie de suspensão do fôlego, né, em relação à fala, e se refere a fala da Pierrat, na qual ela teria então apontado a função de I de A, né? De I de A, que ele aqui identifica como a imagem especular. E aí vamos ler exatamente o que ele diz, né? Esse I de A, dito de outro modo, a imagem especular, que está certo, não está ausente de sua apresentação, já que ela fala, né, da relação com o espelho que o seu psicótico tinha, né? Que ela está falando lá do paciente psicótico dela. Então ele vai falar assim: é efetivamente o que diz o seu psicótico, mostrando a importância aqui da função, não do ideal do eu, né, que Lacan vai escrever assim, né? Não do ideal do eu, mas do eu ideal, que ele escreve assim, né? Como lugar no qual se formam as identificações propriamente egóicas, né? Moaica, não sei. Egóicas. Isso como lugar onde a angústia se produz. Então, essas identificações egóicas, ele aqui está associando com a noção de eu ideal, são identificações egóicas, mas lugar onde a angústia se produz, porque na realidade, como ele dirá no ano seguinte, nós estamos diante do A, né? Desse objeto da angústia. Mas, então, lugar onde a angústia se produz, e aí ele vai dizer qual a angústia. Angústia que eu qualifiquei para vocês de sensação do desejo do outro. Há o desejo do outro para comigo, e isso, né, me coloca num lugar de quê? De objeto do desejo do outro, né? Então, no momento em que eu me vejo como esse objeto do desejo do outro, eu me angustio, né? Que também é o que Lacan já tinha desenvolvido no grafo do desejo, que nessa altura do campeonato ele já tinha construído, né? No seminário As Formações do Inconsciente. Então,
articular essa sensação do desejo do outro com a dialética do desejo próprio do sujeito diante do desejo do outro, eis toda a distância que há entre o que eu introduzi e o nível já bem eficaz no qual se sustentou todo o desenvolvimento da Madame Olagny. Mas esse nível, de alguma forma, como ela o diz, conflituoso, que é a referência dos dois desejos no sujeito constituído, não é que isso, de alguma forma, pode só nos ser suficiente para situar a diferença, a distinção entre normal, perverso, neurótico ou psicótico, porque isso ela faz na apresentação dela, né? Ela vai falar do desejo do normal, do neurótico, então ele vai dizer, isso aqui não é suficiente para distinguir, né? E é por isso também que ele fala no início do comentário dele, né, sobre a fala da Pierrat, que tem umas coisas na fala dela em que ela retorna a fórmulas que são aquelas contra as quais eu os adverti, né? Eu os advirto, na realidade, né? Que quando ela retorna a isso, ela deixa de fora tudo que Lacan já tinha construído aqui no Seminário 9, a partir do Seminário 3, né? E do texto dele sobre sobre as psicoses, nos escritos sobre a estrutura psicótica determinada pela fora-clusão do nome do pai, né? Mas é verdade que a fala com efeito falta em relação a propósito da angústia, né? A palavra falta na angústia, né? E aí ele vai voltar, né, a palavra falta quando se trata da angústia, é nisso que nós não podemos desconhecer, nisso que não podemos desconhecer um dos parâmetros absolutamente essenciais, ou seja, que ela não consegue designar quem fala, que ela não pode referir nesse ponto de idear o eu do discurso ele mesmo, porque esse idear é uma imagem, né, do outro, então não é o je, são as identificações egóicas. Não é o je parle, não é o je de quem está falando, mas são as identificações egóicas. Então, esse idear, né, não pode designar quem fala. Ou seja, o eu que no discurso se designa como aquele que atualmente fala. E o associa a essa imagem de dominação, de domínio, que se encontra nesse momento vacilante. E ela continua fazendo, então, um comentário sobre a fala da Pierrat e lembra a referência que ele deu no seminário dele sobre
o louva-a-Deus, né? Sobre a louva-deusa, melhor dizendo, né? Se eu inicialmente falei da imagem que se refletia em seu olho, no olho da louva-deusa, né? Do louva-deusinho lá que fica querendo, né? E que ela se encante com ele, né? E que ela, na realidade, vai comê-lo vivinho, né? Então, essa imagem que se refletiria em seu olho era para dizer que a angústia, olha só, a angústia começa a partir desse momento essencial no qual a imagem falta. Então, quando a imagem falta, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? O A. Né? Não tem mais a identificação imaginária, você está diante da falta da imagem que, na realidade, encobria esse lugar que o sujeito tem diante do outro, do desejo do outro, né? Que é o de objeto, né? E olha só, logo em seguida, sem dúvida, o pequeno A que eu sou para a fantasia do outro essencial. Ele já fala de pequeno A, né? Pequeno A que eu sou para a fantasia do outro essencial. Mas onde falta a mediação do imaginário. É aí que é o I do A que falta e que está aí em função. Bom, aí no final ele vai voltar a questão do espaço, que ele já tinha introduzido em lições anteriores, que nós vimos no ano passado, em que ele já tinha comentado que, na realidade, o quê? Que psiquicamente só temos acesso a 2 dimensões. Né? Isso a gente já viu no ano passado. Que esse negócio de ficar encantado com a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª dimensão, né? Ele fala que é mais da ordem da ficção científica. Quando a gente fala disso, porque esses são parâmetros de alta matemática, então quando nós que não conhecemos essa alta matemática, não trabalhamos com essa alta matemática, né, quando a gente se refere à 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª dimensão, né, ou a gente está jogando videogame, ou a gente está vendo um filme, sei lá, como é o nome dele, o Caçador do Futuro, não, como é que é o... Enfim, esses filmes aí, né, e ele fala isso com todas as letras aqui, né, que esse parece até uma ficção científica, né, porque psiquicamente nós vivemos em 2 dimensões, né? E durante todo o ensino dele, ele vai se manter nisso, e inclusive ainda no seminário 24, que ele vai retomar a questão da topologia, é nisso que ele se mantém. Nós vivemos em 2 dimensões, né? E ele chama a atenção para vocês não terem ideia do que é possível fazer em 2 dimensões. Não precisa de 3, 4, 5, 6, né? Na realidade, a gente tem dificuldade de
cingir, né, essas duas dimensões. Por quê? Porque né, imagina-se coisas muito mais complexas quando, né, que apenas tem a ver com o que a gente está imaginando. Vou ler para vocês, né? Afinal das contas, vocês vão ver que nós temos algo a dizer sobre isso. Eu comecei articulando nesse sentido, que psiquicamente só temos acesso a duas dimensões. Quanto ao resto, há apenas um esboço, né? Um mais além, né? Quanto ao que é da nossa experiência, em todo caso, para uma hipótese de pesquisa que poderia nos servir para alguma coisa, né, poder admitir que nada está bem estabelecido nesse mais além, ou seja, mais além das duas dimensões, né? Mas além da experiência da superfície. Lembrando sempre que, quando Freud introduz o eu, ele diz o eu é uma superfície, né? Mas isso não quer dizer que nós não possamos encontrar na experiência da superfície nela sozinha o testemunho de que ela, a superfície, está imersa num espaço que não é aquele que vocês imaginam com a experiência visual da imagem especular. Para dizer... E aí, então, né, essa superfície que é a nossa experiência, ela está imersa no espaço, mas essa imersão nesse espaço nada tem que ver com o espaço que a gente imaginariza com a nossa experiência visual da imagem especular. E aí, olha só com o que ele entra no final dessa lição, que é incrível. E para dizer tudo, esse pequeno objeto que não é nada quando o nó, o mais elementar, não aquele que não aquele... Como é que é isso? Não esse que não fiz por falta de ter podido trançar um barbante que se fecharia sobre si mesmo. Mas simplesmente isso, o nó mais elementar, aquele que se traça assim, suficiente para levar a si um certo número de questões que introduzo, dizendo-lhes que a terceira dimensão não basta de forma nenhuma para dar conta da possibilidade disso. Tá? Então, ele vai introduzir, quando ele está falando disso, né? Que nós, imersos no espaço, nós, enquanto superfície imersa no espaço, né? Né? Somos, na realidade, esse pequeno objeto num nó mais elementar trançado, né? Com um cordão e que isso traz inúmeras questões. Então, ele está falando de nó aqui, no seminário 9, né? E aí ele fala, né? No entanto, um nó é alguma coisa
que está ao alcance da mão de todo mundo, né? Mesmo se não está ao alcance de todo mundo, saber o que ele fazia ao fazer o nó, mas enfim, isso assumiu um valor metafórico, como por exemplo os nós de casamento, os nós do amor, os nós sagrados. Por que a gente fala disso? Por que a gente fala de nó? São formas simples, elementares, de colocar a alcance de vocês o caráter usual, se vocês quiserem, aí vos dedicar a isso, e tornar, e se isso se tornar usual, poderá ser um suporte possível de uma conversão. Que, se ela se realiza, mostrará bem só depois que talvez esses termos, só depois que talvez esses termos possam ter a ver com alguma coisa que faça referência à estrutura, às estruturas, né? Das quais temos necessidade para distinguir o que, por exemplo, acontece no nível dos escalonamentos que Madame Moulinier dividiu do normal até o psicótico, né? Então, aqui ele ainda está pensando a questão do nó como alguma coisa que ajudaria a distinguir essas estruturas, né? E aí ele pensa também esse nó como possível mediação entre o sujeito e o desejo, né? E que isso poderá ser utilizável na prática, e que para representar de uma forma simples a antinomia, a aporia, a confusão, o labirinto, daquilo que tínhamos até agora à nossa disposição, a saber, essa noção sumária, por exemplo, de um exterior e de um interior, que levou, né, a ideia imediata, né, a partir da imagem especular, e que talvez não seja nada disso que nos é dado pela experiência. E com isso, então, ele termina essa lição, que é uma lição muito, então, volto a dizer, muito interessante, porque ela introduz questões que, por exemplo, essa questão da perversão é uma questão que até hoje é discutida, né? E, ao mesmo tempo, é uma lição que introduz referências das quais Lacan vai se utilizar nos seminários subsequentes, evidentemente de uma outra forma, mas já estão aqui, né, referidas como parâmetros que ele já pensou bem antes de ele efetivamente vir a formalizá-los, como, por exemplo, a questão do nó, né? Esse nó de trevo aqui que ele faz, né? Que é o nó de trevo que ele faz aqui, né? Ele só vai retomar no 22 ou 23? No 20 e... nem sei, mas enfim, um dos dois, né? Quando ele vai falar da paranoia, acho que é no 23, se eu não me engano.